nós vamos então falar um pouquinho sobre família, que é um tema. É de todo dia sim. Só que nós estamos sempre envolvidos nas dificuldades. Escolhemos para a nossa base um livro chamado Jesus e Mestre da Família. É um livro de Alírio Cerqueira, veio lá de Mato Grosso. Então, nós vamos só citar alguns nomes e umas situações. Josefina, ela é uma jovem que cuida do pai. O pai é uma pessoa que não leva muito a sério a vida. Para começar, ele é doente e não toma os medicamentos. Ela tem que dar nas mãos dele. Ele não cuida direito das finanças. Quando ele se vê apurado, ele vai, Josefina, me ajudar. Então, a filha é que cuida desse pai. Temos outro caso, que é a Gertrudes. Ela tem uma filha, chama-se Catarina. E a Catarina é uma menina que tem problemas psicológicos. Ela toma remédio, mas todo fim de semana ela quer ir para as baladas. E, infelizmente, a mãe é que patrocina financeiramente. Embora a mãe fique contrariada, ela financeiramente provê a menina do dinheiro, porque ela não trabalha. E cada vez que a mãe se recusa, é aquele show em casa que dá para a gente imaginar, não é? E depois nós temos Bonifácio. Bonifácio é casado com uma jovem chamada Mafalda. Eles têm 2 filhos. Por que eu estou citando bem no começo? Porque nós vamos falar deles ainda. Bonifácio é espírita. Ela não. Ele vai para o centro, ela fica contrariada. Ela briga. Nos sábados, ela quer ir para as baladas, para as festinhas e bebe. E ele tem que trazê-la daquele jeito para casa. Eles têm 2 filhos que ficam mais ou menos ao Deus dará. Então, essa é a situação dessas 3 famílias. E a família, nós sabemos, forma o ambiente onde somos convidados a aprender a amar como se todos fôssemos irmãos. É fácil? Não é fácil. Aí, cada dia, nós temos que aprender a amar até mesmo aqueles que chegaram como inimigos dentro de casa, que renasceram dentro da nossa casa para buscarem esse amor que nós talvez ficamos devendo. Então, o relacionamento familiar é um convite a uma semeadura. E aí é importante, principalmente para os pais, mas também para os filhos e cônjuges, uma reflexão em torno de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Então, nós vamos comparar a vida familiar com a parábola do semeador, que é uma colocação diferente, porque a gente vai ver que há filhos, no caso da Josefina, que se tornaram espiritual e energeticamente orientadores dos próprios pais. No caso, ela que provê tudo, ela que sustenta, ela que aconselha, ela que vai atrás. E muitas vezes, não é o normal, mas muitas vezes acontece porque o filho tem melhor condição espiritual para cuidar dos pais do que o contrário. Ainda, a mesma coisa acontece com o caso do Bonifácio. Ele é um espírito já bem amadurecido, consciente, mas ela não. É uma moça fútil, que não se preocupa com a maternidade tão importante. Ela deixa as crianças assim meio que jogadinhas, porque ela quer participar de todas as festas. E ainda ela atrapalha o marido porque ele não gosta da bebida, que ele sabe o mal que faz, principalmente por ele ser espírita, mas ela gosta de beber. E ele, para que ela não vá sozinha, muitas vezes ele a acompanha. Então, nós vemos a situação dos extremos, né? Porque a maior parte das pessoas quer o cônjuge junto, quer uma boa convivência. E aí, em todas as posições que ocupamos no seio familiar, nós vamos ver como nós vamos agir. E temos que fazer como Jesus nos aconselhou, sendo semeadores de amor.
na família, semeadores de amor. No capítulo 13 de Mateus, versículos 3 a 9, ele fala a parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear, que ele jogou as sementinhas na beira do caminho, depois, em cada fase que ele ia semeando, ia acontecendo alguma coisa desagradável. Até que finalmente ele semeia no terreno fértil. Que bom. Ali dá 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Quer dizer, a colheita vai ser boa. E aí nós vamos ver como Jesus esperava que entendêssemos em relação à família. Vamos ver como ele entendia. Se observarmos essa parábola de forma superficial, nós vamos perguntar, mas esse semeador era descuidado, hein? Jogar sementinha na beira do caminho, jogar no espinheiro, nos pedregulhos, ele era descuidado. Mas Jesus não queria que a gente prestasse atenção no semeador, mas na semeadura. Olha a colocação, né? Não era o semeador o foco para Jesus, era a semeadura. Onde? E aí nós vamos ver que, dessa forma, nós estamos semeando e sem fazermos questão ou sem pensarmos, será que é aqui que eu devo semear? Será que esse terreno precisa ou deve ser semeado? Porque todo terreno tem que ser semeado. Começa lá da beira do caminho até o terreno fértil. Nós não vamos escolher só o terreno bom para semear. Isto é, só as pessoas que já têm uma noção de vida. Só as pessoas que já têm um compromisso. Nós vamos semear desde aquele terreno bruto, na beira do caminho. Aquele que ainda não está se importando tanto com a sua existência e com a existência do bem maior que nós temos, que é a vida. E aí, então, a função de cada membro da família é colaborar com os demais. Cada um. Não está escrito que são os pais só que são responsáveis pelos filhos, ou os cônjuges responsáveis um pelo outro. Todos têm que colaborar. Nosso papel é de semear a semente do amor, estimulando em cada pessoa da família a fazer o mesmo. Por isso, não cabe a nós controlarmos como semeadores a germinação e a frutificação da semente. Nós vamos semear, mas nós não podemos pensar que cabe a nós exigir a germinação e principalmente a frutificação dessa semente. Nós não podemos fazer isso. A germinação vai depender do terreno onde caiu a semente, isto é, do potencial de cada um em receber aquela semente. Cabe, então, dar o melhor de nós para que essas sementes que vamos semear sejam sementes do amor, da renúncia, do trabalho, da tolerância, da solidariedade, sementes que estão ao nosso alcance. E aí nós vamos ver que a saúde familiar será melhor. Isso é a importância desse momento. O que cada membro da família vai fazer com a semente pertence a ele próprio. Por isso Jesus não falou do semeador. Não exigiu que ele escolhesse o terreno. Ele pediu que a semente fosse colocada em todos os lugares. Para ele a semeadura era importante, não era o semeador. Ele foi uma figura usada para que a parábola se completasse. Mas, na verdade, a preocupação de Jesus era a semeadura. Então, nós vamos ver que mesmo dependendo da semeadura, da recepção da semente, a colheita virá. Por quê? Porque nós estamos em evolução. E mais dia, menos dia, quando a gente fala mais dia, não é um mês, uma semana, um ano. É a eternidade. Nós sabemos que por toda a eternidade estamos aprendendo. Se Deus não cobra de nós o tempo para nos tornarmos melhores,
Quem somos nós para querermos, como semeadores, colher os frutos logo? Os frutos são de cada terreno, de cada pessoa. Então, nas diversas famílias, nós temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Ficam elas na periferia da vida, vivendo de maneira superficial, sem comprometimento com a existência. Não são boas nem más. Vivem por viver. Não são boas nem más. Vamos deixar de semear ali? Não. A semente cai, mas não encontra como germinar naquele momento. Não é eterno. Naquele momento. Outras se comportam como os pedregais, com pouca terra, onde a semente cresce rapidamente, vem o sol e ela morre queimada. Quem são essas pessoas? Nesse perfil estão os familiares que se empolgam. Vou para o centro, vai uma semana. Depois, não, hoje é terça-feira, né? E tem a novela, tem tal filme. Já desiste rapidinho. São aqueles que estão ali com pouca terra. Não cria raiz, não aprofunda. Então, são esses familiares que eles veem a possibilidade de evoluírem, entendem que eles precisam, reconhecem a verdade, mas se desmotivam. Por qualquer coisa, eles se desmotivam. E aí, nós vamos ver que eles deixam passar a oportunidade para desenvolver o bem, o bom e o belo. Deixa. Porque eles ainda não se comprometeram. Há pessoas que se comportam como os espinheiros. E aí nós lembramos aqui da nossa moça ali, daquela que eu falei no início, né? Mafalda, que põe o marido em uma situação, o cônjuge, porque ele tem que deixar de participar das atividades que ele escolheu, acompanhá-la em lugares indevidos e ainda abandonar os filhos. Ela é como um espinheiro, na verdade. Mas também há pessoas que já estão como o solo fértil, como a terra fértil. Eles buscam um sentido amplo para a própria vida. Na vida familiar, a grande dificuldade surge quando queremos que todos os nossos membros sejam terra fértil. Quando não é assim que acontece. E aí, nós pensamos, será que num planeta como a Terra, de provas e expiações, todos estaríamos preparados para ser a terra fértil? A semente vai frutificar para todos onde ela foi semeada? Somos os semeadores do bem, amando de Jesus, mas nós temos que esperar, porque nem todos estão prontos. Essa é para a gente meditar bastante, porque nós vamos pensar que muitos ainda estão no perfil de espinheiros, de beira do caminho. Muitos estão no perfil dos pedregais. Então, nós temos que esperar. Deus não pede que nós deixemos de ser quem somos. Ele espera, porque nós queremos exigir da nossa família entrar em um determinado esquema, ir para a reunião toda semana, fazer tudo direitinho. Nós não temos esse direito. Deus espera por nós. Nós temos que esperar pelos nossos familiares. Se às vezes nós temos um filho no perfil à beira do caminho, que não liga para nada, que não está disposto a se espiritualizar, como nós vamos fazer? Deixar de semear? Nunca, nunca. Porque Jesus usou a parábola para mostrar que desde o começo, beira do caminho, espinheiro, pedregal, era para semear. Então, se o filho é difícil, semear. Mas ele ainda não está produzindo. Não nos preocupemos. Quem vai colher os frutos não somos nós. Nós não somos responsáveis pelos frutos, e sim pela semeadura. E aí, então, o que nós vamos fazer com esse que está naquele terreno seco, improdutivo? Então, pensar que nós podemos mudá-lo é difícil. É uma ilusão que nós possamos transformar a terra dura
o espinheiro em terra fértil. É uma ilusão. Mas vamos deixar de semear? Não, nunca. Sempre semeando. Para isso, nós temos que ser melhores. Aí é que aperta, né? Como é que eu vou ensinar se eu ainda não sou bom o suficiente? De que forma eu vou ensinar? Qual é a semente que eu vou jogar? É o meu exemplo. Então, primeiro, semear no meu íntimo. Mudar-me. Transformar-me em um ser melhor. Para que aquilo que eu fale fique. Quem vai colher é quem está recebendo. Não somos nós. Não nos preocupemos com essa colheita. Nós não estamos para colher. Nós estamos para semear. E aí, então, nós temos que semear as sementes do amor, não preocupando com a colheita. Basta a gente se preocupar muito em sermos melhores, para que o nosso exemplo fale mais alto. Como é que eu posso recomendar para alguém que tenha paciência se eu não tenho? E aí eu lembrei de uma historinha, e vocês talvez já viram, é a história de um senhor já de idade que estava no mercado e ele passando de gôndola em gôndola, o garoto no carrinho, um menino de uns 5 anos, você gosta, né? E esse senhor, então, empurrando o carrinho, pega uma coisa, põe no carrinho, quando passava perto das bolachinhas, esse moleque dava o maior piti. E aí o senhorzinho falava, calma, William, calma. Vocês já viram essa historinha? Não? Que bom. Bom, anda mais um pouco, as balinhas, docinho. E o moleque, outro piti. Ele, calma, William, calma. Agora mesmo nós vamos embora. Anda mais um pouquinho, brinquedo. Ai, que azar. Naquele mercado tinha brinquedo. Eu quero. E fazia aquele piti lá no carrinho, e o avôzinho, com um caderninho, anotando que ele já tinha comprado. Calma, William, agora mesmo nós vamos embora. Passa no caixa, o moleque dá o maior piti, porque o avô não comprou bolacha, não comprou o brinquedo e nem as balinhas. Aí o moleque joga tudo e o avô, calma, daqui 5 minutos nós estamos em casa. Uma senhora que o tempo todo, porque tem gente curiosa, né? Ela andava atrás dele. Gente, esse senhor com essa paciência com o William, ela estava embirrada já com o moleque. E ele, com o carrinho, passou. Ela, senhor, por favor, como o senhor tem essa paciência com o William? A senhora está enganada. O William sou eu. Eu estava pedindo para mim mesma ter paciência. Ele é o Kevin. Nós fazemos isso? Não, nem sempre. Então nós temos que ser o senhorzinho lá, ter paciência. Pedir calma, Senhor, eu preciso de paciência. E muitas vezes, né? Fica a história aí do nosso bom velhinho que a gente aprenda. Calma, Cirlei, eu falo para mim muitas vezes. Então, nós vamos ver que é da lei da evolução quando aquele que era um espinheiro se transforma na terra boa. É lei da evolução quando aquele que estava à beira do caminho, não ligando para nada, se transforma na terra boa. É lei, não temos como fugir. Então é importante que a gente se lembre disso. Estagiar nesses perfis de terra à beira do caminho, de espinheiro, de pedregulho, depende de cada pessoa. E aí, nós vamos ter uma consequência, que é a dor e o sofrimento. Eles vêm mesmo. É da lei. A lei de evolução nos cobra. Então, não precisamos, como pais, como cônjuge, como filhos, querer que as pessoas se modifiquem ao nosso toque de caixa. A semeadura é livre. Não é? E aí vamos esperar que eles próprios vão fazer a colheita. Então, nós devemos orientar os filhos, orientar sempre. Até alguns filhos que buscam as drogas, bebidas, etc. Falar com amor. Ah, mas ele não muda. Não é teu problema. Se ele não muda, não é teu problema. Ele vai mudar. Ah, mas eu acho que nessa vida ele não muda. Ele mudará na outra. Ele vai ter outras vidas. Vamos esperar. Espere. Você fez a tua parte.
Você fez o melhor. Você semeou a boa semente. A colheita é dele. Vamos ter paciência, vamos ter calma. Calma, William, né? E aí nós vamos ver que mesmo aquele, no caso do filho, ele vai sofrer, mas pela consequência do que ele fez. Nós podemos tirar a dor dele? Podemos aliviar, sim. Através da nossa prece, através do culto no lar. Nós estaremos sempre orando, pedindo, mas aliviar de forma que ele não sofra, fica difícil. Porque a colheita é dele. E aí nós vamos ver que não podemos nos desculpar dizendo eu só vou semear nessa terra boa. Esse é o filho que é os meus sonhos. É calmo, é bonzinho, trabalhador, obediente. Ele precisa de semeadura de amor, sim. Mas quem precisa mais é aquele lá do começo. Aquele que precisa realmente. E aí, Jesus coloca nessa parábola, é muito importante porque a gente vê o semeador espalhando as sementes à beira do caminho, do pedregal, do espinheiro. Esse semeador é transpessoal. Jesus não fala, não dá um nome, não denomina de que estado ele era, se era nazareno, se era samaritano, o que ele era. Porque não era ele a figura central dessa parábola. A figura central é a semeadura. Então, o semeador de Jesus vai fazer o que nós temos, vai fazendo, né, o que nós temos que fazer. Porque todos vamos nos transformar em terras férteis. Mais tempo, menos tempo. Às vezes, séculos. Séculos para que essa sementeira realmente possa frutificar como se a terra fosse boa. E aí nós perguntamos, o que ganha o semeador? Ele está semeando e não ganha nada? Ganha. A alegria de semear. Ele ganha o prazer de ter semeado a boa semente. A semeadura foi feita. Então, essa é a importância. A semeadura foi realizada. Então, colher não depende dele. Colher agora, colher o ano que vem, daqui 10 anos, talvez 100 anos, talvez mais. Na família, o semeador é o exemplo para o pai, para a mãe, para os irmãos, porque esses é que vão receber as sementes imperecíveis do amor. Então, eles são a terra que nós temos que lançar a semente. O foco não é no semeador. O foco é colaborar com Deus na semeadura. Olha a diferença, né? Então, colaborar com Deus, ele confia em nós, tanto que nos deu para familiares. Propiciou o nosso encontro, seja como esposo, esposa, filhos, pais, ele propiciou o nosso encontro. E então, cabe a nós semearmos. E aí, por que processo filhos, pais, cônjuges vão se transformar em terra boa? Pelo processo evolutivo, porque é lei. Todos evoluímos. Hoje, amanhã, depois, daqui 1 milênio. Já evoluímos muito nesses 2 milênios do Cristo para cá, né? Já evoluímos demais. Basta pensarmos o que nós já fomos. Que já não tivemos piedade quando queimávamos os que não pensavam como nós. Que jogávamos para os leões as pessoas que não pensavam como nós. Então nós já melhoramos muito, muito mesmo. E aí nós vamos ver que o processo evolutivo acontece ao longo do tempo e temos a eternidade para evoluir. Para pessoas com perfil de espinheiro, só a dor. A mesma coisa para os pedregais, a mesma coisa para aqueles da beira do caminho. Só a dor e o sofrimento. E aí, eles irão se transformar em terra boa, onde a nossa semeadura estará frutificando. O tempo, às vezes, séculos. Então, a parábola é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse sentido de transformar a parábola do semeador em auxílio para a família. Né? A gente pensa
que o semeador devia ser mais cauteloso, só semear na terra boa, né? Parece que ele foi negligente. Não, nós temos que fazer isso sim. E aí fica para vocês, para mim também, porque eu achei maravilhosa essa comparação e vai servir para sempre a lição dessa semeadura, dessa parábola que eu ainda não tinha visto com essa conotação. Fica para a gente.